Dia santo. Santo dia. Então estamos com vocês em mais um Consagra-te TV. Hoje esse programa é um programa especial. É feito para os impacientes. Aqueles que não gozam de paciência são os ansiosos. Os impacientes, os ansiosos, isso é um desvio que nos afasta de Deus. Então você que está nos assistindo, se pergunte, e você? Não tem tido paciência para esperar as demoras de Deus na sua vida? Será que você é uma pessoa muito emotiva, muito intempestiva, muito sentimental, que se precipita nas soluções, agressivo, tenta resolver tudo muito rápido? Umas reações um pouco desordenadas, imediatista, tudo tem que ser agora. Você conhece alguém assim? Será que eu sou assim? Será que você que está me ouvindo assim? Você conhece alguém assim? Será que muitas vezes você se torna injusto porque não para analisar os fatos em virtude dessa ansiedade que você vive? Sempre inquieto, sempre se movimentando, balançando as pernas, balançando a cabeça, roendo as unhas, ansioso, nervoso, tenso. Esse programa é para você. Então vocês que estão nos assistindo, chame todos aí que estão do lado. Vamos estar agora um breve intervalo comercial para voltarmos a discutir sobre a ansiedade. Consagra-te. É hora de aprender, coração pra pensar, cabeça pra escolher, o futuro vai chegar e você vai vencer. É cada escolha certa que faz tudo valer. Uma escolha certa, uma porta aberta pro conhecimento. Com amizade e honestidade, firme eu tô seguro. No caminho certo, o meu projeto é o crescimento. Porque eu sou Neves, escolho agora o meu futuro. Suas escolhas definem o seu futuro. Escolha o Colégio das Neves. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Na hora de reformar o seu pneu, você pode contar com segurança e qualidade em um só lugar. Pneu Forte Renovadora, a vida para o seu pneu. Temos um moderno processo de recapagem de pneus, dispomos de alinhamento, balanceamento, desempenho de eixo e outros serviços com uma equipe bem treinada. Pneu Forte Renovadora, Distrito Industrial de Macaíba, BR-304, quilômetro 303, ligue 3643-4079, 3643-2931. Pneu Forte e Borrachas Vipal, uma parceria que deu certo. Então vocês que estão nos assistindo, nós estamos hoje vendo um desvio, um vício que nos afasta do plano de Deus. É o desvio que nos tira a paciência. Esse desvio chama-se ansiedade. Então você que é ansioso, fique atento a tudo aquilo que vamos discutir. Então, Mara, sentir ansiedade. Sentir ansiedade é permitido? É interessante, né? Você pode ficar se perguntando, mas não sou eu que quero que a ansiedade chegue ou não. Nós vamos partilhar um pouquinho sobre essa questão. Mas perceba, nós clamamos que você consiga compreender a ansiedade em 2 patamares. A ansiedade quanto estado, não é? E a ansiedade também enquanto sensação. Veja só, enquanto estado, a ansiedade é algo que você sente agora, no momento, no presente, mas por uma situação que está por vir, que ainda está no futuro. Você não fica ansioso por isso que acontece agora, mas você fica ansioso por aquilo que está por acontecer, compreende? E enquanto a sensação, veja só, a pessoa que está ansiosa, ela está apreensiva, ela está aflita. Tem pessoas até que conseguem imaginar a ansiedade como se fosse um medo. E é muito parecido a ansiedade com o medo, mas tem características que vai determinar bem o que é medo, o que é ansiedade. Veja só,
você tem medo de alguma coisa, você consegue identificar qual é aquela razão que lhe provoca medo. Por exemplo, tem pessoas que têm fobias, as mais diversas fobias, não é? Tem medo de elevador, de lugar apertado, tem medo de aranha, tem medo de sapo, tem medo de N situações. Então, veja, o medo é algo determinado, você consegue entender, compreender a razão. A ansiedade não. A ansiedade é de uma forma mais aberta, você não consegue ter a ansiedade do sapo, você tem medo, mas a ansiedade de estar naquele lugar onde pode, digamos, uma cobra lhe picar, entende isso? Então a ansiedade vai ser sempre algo mais aberto. É interessante compreender também que muitas pessoas imaginam que a ansiedade seja lícito, e de fato é, porque elas associam a ansiedade à fé. Se eu perguntar a você, meu irmão, o que é fé? Provavelmente você vai me responder como: fé é a crença naquilo que você não vê, mas espera. Correto, certíssimo. Mas a ansiedade não é uma crença naquilo que você não vê, entende? Vai ser a agonia daquilo que você não vê, mas você não espera, você duvida. Tudo bem? Por exemplo, você vai prestar uma prova de vestibular. Você tem uma agonia porque não sabe ainda o resultado. Você tem dúvida naquele resultado. Por você ter dúvida no resultado, seu corpo, sua mente, seu espírito fica ansioso. E quando você me pergunta se essa questão é lícito ou não é lícito, nós temos que compreender o objetivo. Por exemplo, nós todos aguardamos, todos os cristãos aguardam o grande evento que vai ser a volta gloriosa de Jesus. Jesus veio para julgar toda a humanidade. Isso vai provocar uma fé? Sim, porque você espera, tá certo? Mas isso também vai provocar nas pessoas ansiedade. Por quê? Porque nós ainda duvidamos qual vai ser a nossa sentença. Você vai para o céu? Você vai para o inferno? Então, muitas vezes vai ser provocada uma ansiedade. Agora, quando é que a ansiedade é lícita? Quando você se promove ou quando você se coloca a buscar em Deus. Tá certo? Mesmo eu estando ansiosa, eu vou esperar em Deus, mas eu não vou ficar parada, eu vou agir. Então, a ansiedade leva as pessoas a refletir sobre aquele estado, aquela situação, mas me leva também a responder mediante a uma conversão de vida, mediante a estar mais no encontro com o nosso Senhor. A ansiedade, ela não vai ser lícita, meu irmão, quando ela provoca nas pessoas uma letargia. Eu estou tão ansioso que eu não faço mais nada, eu entrego os pontos. Então, essa ansiedade realmente ela não é lícita. Por quê? Porque não quer que você fique parado naquele seu marasmo, naquela sua situação, mas que você possa crescer cada vez mais. Entenda bem, a ansiedade vai causar sempre uma agonia muito grande. Né? Você hoje que está aqui em casa nos assistindo, quantas coisas você tem para fazer? Você tem que trabalhar, você tem que levar filhos no colégio, você tem que fazer as contas, você tem que arrumar a casa, são milhões de coisas. E todas essas situações vão provocar nas pessoas cada vez mais uma tensão, tá certo? Vai provocar cada vez mais uma insegurança, uma irritação de certa forma por tantos compromissos que tem que fazer. Mas esses compromissos não podem lhe arrancar a paciência. Tá certo? E muitas pessoas, no momento da ânsia, elas perdem justamente a paciência. Por isso que a ansiedade vai ser um desvio de comportamento. Por quê? Porque você não vai mais esperar em Deus, você vai querer sempre responder da sua forma e muitas vezes você vai se deparar com a impotência, você vai se sentir inseguro. Então essa ansiedade, sim, ela não é lícita. Mas nos fale também, César, como é que se manifesta essa ansiedade? Como é que ela pode entrar no coração dessas pessoas que também estão nos assistindo? Então, vocês que estão nos assistindo, o ansioso já está dizendo, ele está ansioso. Ele tem medo do novo, ele tem medo daquilo que deixa-o inseguro, a novidade, aquilo que está por vir. Esse contato com o novo é o que faz gerar um borbulhar hormonal, um borbulhar de inquietude. Esses sintomas variam. Pode ser, por exemplo, uma ansiedade súbita de algo que acontece, mas rapidamente passa. Por exemplo, a ansiedade de uma prova. Você está ansioso para fazer a prova, terminou a prova, acabou a ansiedade. Aliás, às vezes o resultado da prova vai gerar uma outra ansiedade. Mas existem
ansiedades momentâneas. E existem pessoas que vivem num período de ansiedade contínuo, prolongado, por meses. Uma ansiedade crônica. As pessoas da forma súbita, elas tendem a se adaptar. Mesmo o problema acontecendo, mesmo você ainda não tendo resolvido o problema, a ansiedade vai aos poucos se acabando, caindo por terra. Você vai perdendo aquele sentimento que lhe afasta de Deus. Mas, muitas vezes, isso se torna patológico. Uma observação que eu fiz foi pegando uma classificação de ansiedade, a classificação médica de ansiedade, que coloca alguns sintomas que vocês prestem atenção se vocês estão com algum destes sintomas. Por exemplo, você tem se notado, ou as pessoas têm notado nervoso, ansioso, no limite, prestes a explodir? Isso tem acontecido nos últimos 7 dias, tem mais de 7 dias, é quase que todo dia. Você está incapaz de controlar a sua preocupação. Você está reverberando o tempo inteiro por uma preocupação. Você está ao mesmo tempo preocupado com muitas coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes. Muitas preocupações diversas na sua cabeça que não lhe faz parar num ponto. E você está inquieto com muitas coisas há mais de 7 dias, quase que todo dia. Você está sem condições de parar quieto. Toda hora se movimentando, não consegue ficar sentado, não consegue parar de movimentar as pernas, não consegue parar de roer unha, não consegue parar de coçar a cabeça, não consegue parar nem um minuto. Você está inquieto. Será que você está assim há 7 dias, há mais de 7 dias? Ou você está aborrecido, zangadão, chatão, aborrecido o tempo inteiro, se irritando facilmente, explodindo e dando chute em todo mundo? Se você está com esses critérios, que não convém aqui estratificar, você pode estar diante de um quadro de ansiedade mínima, de ansiedade leve, de ansiedade moderada ou de ansiedade grave. E é importante que você conheça esse diagnóstico, porque quando estamos ansiosos temos que nos tratar. Tanto tratar espiritualmente, como tratar no ponto de vista médico. Imagine que o demônio, ele coloca muitas coisas erradas para que você se livre da ansiedade. O demônio, o inimigo, o encardido, coisa ruim, sei lá o quê, ele coloca jargões na sua história, para que você justifique aquele seu quadro de ansiedade. Por exemplo, o ansioso, quando vê algo muito bom, já diz, pronto, está muito bom. O pior vai acontecer, alguma coisa ruim vai acontecer. Não, acho que eu vou ter que descarregar essa adrenalina. Descarregar a adrenalina é natural, tem que gritar, chutar, quebrar as coisas, jogar prato no chão. O inimigo vai botando coisas na sua cabeça. Não, eu vou beber. Para quebrar a ansiedade, eu vou ter que fumar. E coloca o fumo como se ele fosse resolver a sua ansiedade. Coloca o álcool como se o álcool fosse resolver a sua ansiedade. Mais grave ainda, tem alguns que recomendam, não, masturbar é bom, que quebra a ansiedade. Namorar é bom, que quebra a ansiedade. Isso são pensamentos negativos, isso não é de Deus. São mecanismos de escape negativos da personalidade. A pessoa pensa que está fazendo algo bom, na verdade está cada vez construindo algo mais maléfico ao seu organismo. O engraçado é que o ansioso também ele é meio hipocondríaco. O ansioso diz, estou com uma dor de cabeça. Oh meu Deus, será que é um tumor? Será que é um tumor na cabeça? Ah, sim, eu fiz uma tomografia semana passada, não é um tumor. Então, deve ser um AVC, uma trombose. Acho que eu vou ter um derrame. O ansioso, ele cria doenças do nada. É uma insegurança constante. Meu Deus, eu não posso adoecer. Meu filho não pode adoecer. A ansiedade lhe afasta de Deus. A ansiedade lhe afasta dos seus amigos. A ansiedade lhe afasta da sua família. A ansiedade é maléfica para você. A ansiedade que muito nos afasta de Deus é um desvio de uma virtude, é o desvio da paciência. Nós que vivemos pacientemente, a ansiedade nos afasta. A ansiedade é algo mau. Então, Mara, quais os motivos para combatermos a ansiedade? Explique melhor, detalhadamente, sobre esses efeitos e motivos para combatermos a ansiedade. Você já ficou ansioso alguma vez? Né?
E a gente tem que combater a ansiedade por aquilo que ela provoca em cada um de nós. E eu posso dizer que todas as pessoas já tiveram um momento de ficar ansioso. Veja só, quando nós temos que prestar um ensinamento ou estar numa situação que pode nos tirar a paciência, estamos então ansiosos. Quantas vezes, meu irmão, você já teve uma missão para executar e de repente sua boca ficou seca, né? Quando a gente vai ministrar uma aula, alguma coisa assim, a gente faz, né, um engasgo assim para ver se facilita, né? Tem pessoas que ficam com as mãozinhas geadinhas, molhadas, suadas, as mãos e os pés frios. Tá certo? Como você mesmo estava falando, César, quantas pessoas no momento que estão ansiosas começam a roer as unhas? Por quê? Porque ficam buscando justamente descarregar aquele sentimento, aquela força de alguma forma. Então são muitas as necessidades que as pessoas têm de fugirem daquela situação que para elas se tornam situações de estarem ansiosas. A ansiosidade vai sempre levar a pessoa a ficar inquieta. Ela não consegue parar quieta, é uma excitação constante, né? Fica andando de um lado para o outro, fica bem o tempo inteiro vivendo essa forma ansiosa, essa forma inquieta. Então, a paciência, nós vamos poder encontrar isso num texto bíblico, a paciência tudo espera, a paciência tudo suporta. Quem está ansioso não espera nada, porque ele quer resolver com suas próprias forças. Então, uma das coisas, um dos efeitos da pessoa estar ansiosa é muitas vezes se torna a falta de confiança em Deus, porque ela quer resolver das suas próprias maneiras. Então, essa forma, esse vício que a gente pode dizer também, o vício de estar ansioso, ela vai provocar outros vícios, né? A pessoa fica buscando justamente o quê? Fumar, né? Fica buscando a droga, o álcool. Então nós temos que ter muito cuidado e pedir a Deus a graça pela intercessão da Virgem Maria de sermos libertados desse quadro. E aí seria bem interessante mostrar que se você vive esse quadro ansioso, busque as terapias. Existem terapias que você pode buscar em Deus para solucionar também aquilo que você está vivenciando hoje, ou que sabe que alguém vivencia. Como seria essa terapia, César? Primeiro ponto é que você tem que identificar. A identificação é algo primário para poder se fechar um diagnóstico e começar uma terapêutica. Quando você identifica que você é ansioso, alguns dizem, conte até 3, respire fundo, respire com calma. A respiração, ela acalma. Enquanto a ansiedade é uma descarga simpática, a respiração é uma resposta parasimpática. Então você freia, controla mais o corpo e a mente. Um outro ponto é juízo. Olhe, quando você está diante de um problema, de uma ansiedade, a solução não está dentro de você. Você tem que analisar o contexto. Para analisar o contexto precisa de tempo. Precisa você se conhecer. Precisa você conhecer o problema em si, o meio que você vive e articular de forma sábia como vencer aquilo que lhe aflige. Não adianta o ansioso querer tirar todo mundo da sua frente, tudo aquilo que lhe atrapalha. Tenho que fazer tudo logo para resolver. Não. Fulano está atrapalhando, tira daqui, mata, deleta, apaga. Não, não é assim. Aprenda a conviver com aquilo que lhe deixa ansioso. O exemplo, o sapo. Se você tem ansiedade por medo de sapo, aprenda a se aproximar de um sapo. Ele não pode fazer mal nenhum a você. A mesma coisa são as pessoas que nós convivemos que nos causam ansiedade. Existem pessoas que a gente não acolhe da primeira. Nos deixam inseguros. Quando você tem que dar uma aula na frente de um professor, tem que tomar uma postura na frente dos seus pais. Então, às vezes, você fica constrangido, ansioso, mas aos poucos vá se provocando, tentando vencer e não se livrar. Não precisa se livrar do que lhe deixa ansioso. Você tem que existir uma situação de enfrentamento. Esse enfrentamento, devemos buscar as coisas do alto. Com certeza, quando nós entregamos nossos sentimentos a Jesus, nós entregamos nossos sentimentos à Virgem Maria, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nos consagramos a Jesus, nós entregamos a eles a administração disso que
me aflige. Nossa Senhora nunca teve tensa, Nossa Senhora nunca teve irritada. Então, busque rezar o terço. A oração do Santo Terço, que para alguns, é muito longo, não consigo não. É porque você é ansioso, meu irmão. Se você fosse mais tranquilo e buscasse rezar com calma, fazer a meditação dos mistérios do terço, você conseguiria vencer a sua ansiedade. Conseguir falar mais lentamente, fazer as suas orações. Isso são formas de você vencer a ansiedade. Você que, um bom católico, um bom cristão, diante do Santíssimo, um momento de adoração, você quebra a ansiedade. É como se você fosse colocando freios em si. A consagração à Nossa Senhora, ela muito lhe ajuda a vencer essas barreiras. Olha, o próprio Jesus, ele teve sua ansiedade. Quando ele estava lá no Getsêmani, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele ficou ansioso com tudo aquilo que ia acontecer com ele. A ansiedade foi tamanha que ele suou e lágrimas de sangue. Mas ao mesmo tempo ele disse: mas faça-se a tua vontade, não a minha. Então temos que colocar como Jesus. Jesus, ele teve ansiedade, mas ele trabalhou, ele administrou. Ele chega na Santa Ceia para Judas e diz que o que tem de fazer, faça logo. Mas ao mesmo tempo ele tem a sabedoria de conduzir todo aquele momento. A ansiedade é natural do ser humano. Então, devemos ser como Jesus, irradiar paciência, serenidade. Jesus no alto da cruz, o sangue escorrendo, o suor descendo, prestes a morrer, ele consegue olhar e dizer: perdoa, eles não sabem o que fazem. Então você tem que parar um pouco. Quando estiver ansioso com as situações, pare, que não é tão grave assim. O medo que você tem, o que lhe deixa ansioso, não é tão grave assim. Se conversando, tudo dá certo. A terapia de enfrentamento com Cristo é extremamente importante. Claro, se você está num grau de ansiedade acima do normal, você precisa de atendimento médico. Existem os psicólogos que podem muito o orientar, os médicos, os psiquiatras, mas todos os médicos, eles podem também lhe ajudar com alguma terapêutica medicamentosa. Afinal de contas, a ansiedade é hormonal. Se a ansiedade não for trabalhada, vai virar um quadro de síndrome de pânico. E muitas vezes isso precisa de uma terapêutica medicamentosa. Então que não saiam tomando aí remédios tarja preta sem uma orientação médica. Mas muitas vezes os remédios, eles muito vão nos ajudar. Afinal de contas, toda medicina vem de Deus, as ervas e os medicamentos. Está lá no Eclesiástico 36, e reza pelo teu médico. Que a ansiedade, muitas vezes, ela vem misturada, entranhada com a depressão. Então os transtornos ansiosos muitas vezes vêm associados com os transtornos depressivos e necessita de uma terapêutica mista com antidepressivo e com ansiolítico. Mas estamos aqui para falar de Deus. Então antes de ir para o médico, reze. Cada vez mais a oração vai quebrar a sua ansiedade. O que a oração não resolver é porque foi pouca. Se a oração não resolver é porque foi pouca. Comece a rezar tudo de novo porque você está rezando errado. Então peça a Nossa Senhora para lhe assistir nessa oração para que ela tenha maiores frutos.